Irmãos, Muy buenas boa tardes. tarde. Dios los Deus bendiga a abençoe a todos. todos. Glória a Deus por este momento maravilhoso que Deus já havia prometido. Me comentava o irmão Boris que faz mais ou menos uns 6 meses uma irmã havia sonhado e tinha comentado a ele que via nossa irmã Maria Luísa aqui num coliseu. E bom, o irmão Boris ficou na expectativa, porque nesse momento ainda não tinha nada planejado da visita da nossa irmã Maria Luísa. Logo, um irmão que era recente na igreja se aproximou dele e lhe disse que estava passando por esse setor de Guayaquil e que via uma fila muito grande, e ele no sonho dizia muita gente que estava descendo dos ônibus, dos carros, e o irmão perguntava: por que tem tanta gente, por que tantas filas? E ele respondia no sonho: porque a irmã Maria Luísa está pregando. Era um coliseu assim, igual a esse. Glória a Deus! E Deus cumpriu ao pé da letra, porque hoje houve essas filas, hoje houve filas para entrar a este lugar, e assim a palavra de Deus, tudo se cumpriu ao pé da letra. Quão poderoso é nosso Senhor! Que le vai da dar a gloria a nosso nuestro Dios. ¿Cómo se se dice? diz? Gloria a Dios. Glórias, Glória a glória a Deus. Deus. Aleluia. Bendito o Senhor. Eu vou os convidar agora que fiquemos de pé para dedicar ao Senhor este maravilhoso, este momento, agradecendo também ao irmão Boris, ao irmão Miguel, à irmã Antúlia, à irmã Cláudia e todos os pastores e pastoras e servidores do Senhor por todo o trabalho maravilhoso que fizeram, seguindo todos os ensinamentos e valorizando tudo que nossa irmã Maria Luísa tem nos ensinado, com um amor profundo a Deus. Aqui estão os frutos, glórias ao nome do Senhor. Por isso vamos dedicar a este culto. Bendito Pai Celestial, te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor, te damos o engrandecimento, que seu nome seja glorificado, exaltado. Te amamos, te adoramos, te veneramos e te tributamos louvor. Adorável, maravilhoso, divino Salvador, divino Deus, divino e maravilhoso Pai eterno, divino Salvador, que nos tem enviado o Espírito Santo, que fez tantos milagres e maravilhas no meio de nós. Obrigado, Senhor, por este momento. Não temos como te pagar, Senhor. Que maravilhoso ver a todos os irmãos aqui reunidos em harmonia, amando a Ti, sim, Senhor. Tudo fruto, Senhor, da promessa que fizeste um dia a nossa irmã Maria Luísa, pela boca da nossa irmã mesmo, e também pelo nosso irmão Luiz Eduardo Moreno. E aí, Senhor, todo esse trabalho maravilhoso que tem dado fruto, graças à Tua manifestação, ao Teu poder, à Tua glória, à Sua imensidão. Quanto te amamos, quanto te adoramos, quanto te honramos. Recebe, Senhor, esse estudo bíblico, que é para a honra e para a glória do seu nome. Fica conosco com seu Espírito, desce sobre nós com seu fogo, manda do seu poder, da sua graça, te adoramos, em no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito o nome do nosso Deus. Vamos cantar o coro 71 para finalizar e esperar a nossa irmã aqui para começar o estudo bíblico. Glórias a Deus. O coro 71, este avivamento, e colocar muita atenção. O segredo da bênção de Deus no estudo bíblico está em pôr atenção a tudo que nossa irmã nos ensina. Está bem? E o que nossa irmã nos diga, colocar em prática. Uma irmã que estava necessitando de um dinheiro para os estudos do seu filho. A nossa irmã Maria Luísa ensinou que cantássemos a capela. A irmã colocou atenção e foi cantar o quê? A capela. E no outro dia sentiu
desejos de olhar a sua conta no banco, sua conta poupança, e ali ela encontrou o dinheiro que ela precisava, que necessitava, por obedecer, por ouvir, por colocar atenção. Vamos colocar muita atenção, está bem? Glória a Deus. Número 71, este avivamento. E que avivamento que vamos ter hoje. Glórias ao Senhor. Nosso coração está ardendo. Glórias ao Senhor. Arde porque o Espírito Santo está aqui conosco. Bendito nosso Deus. Graças, Senhor. Te amamos. Te adoramos, Senhor. Fogo, 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 Senhor. Este avivamento, quem o tirará? Quem o tirará? Quem o tirará? O Senhor o deu e isso bastará. Isso bastará. Isso bastará. Que o teu espírito me inunde com virtude e poder. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Este avivamento, quem o tirará? Quem o tirará? Quem o tirará? O Senhor o deu e isso bastará. Isso bastará. Isso bastará. Que o teu espírito me inunde com virtude e poder. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Vamos receber a nossa irmã Maria Luísa, porque a amamos com todo o nosso coração. Gracias, Obrigado, Señor, Senhor, por este esse momento. momento. O Senhor abençoe. Nós estamos muito felizes, contentes de ver o cumprimento das promessas de Deus. E agora vamos agradecer ao nosso Deus porque Ele nos permitiu nos reunir hoje neste lugar para louvar e glorificar o nosso Deus, todos unidos como um só coração. E assim, sem a faixa musical, cantemos ao Senhor, somos um em Cristo, somos um. Vamos cantar ao Senhor assim, com os nossos instrumentos naturais que temos, que Deus deu para nós. Somos uno en Cristo, somos uno, no solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y este es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo Dios, un solo Señor, solo bautismo, un solo espíritu, y este es el
Consolador. Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. Agradecemos o Senhor. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Senhor, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Te agradecemos, Senhor. A glória seja para ti, a honra seja para ti. Te louvamos, Senhor. Te louvamos com todo o coração, com todo o nosso ser, com a nossa alma, com o nosso espírito, Senhor. Te louvamos, eterno Deus, que o teu Espírito Santo se manifeste no dia de hoje, em cada coração e em cada vida, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um. Prepara os corações e manifesta-te com milagres, com sinais, com prodígios, porque é essa a tua promessa maravilhosa. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, Senhor, te agradecemos, ó Rei. Louvado seja o teu nome, a honra e a glória sejam para ti. Glória a Deus, obrigada, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês podem sentar. E agora sim vamos começar com o nosso estudo bíblico, irmãos. Agora sim vamos com a primeira pergunta deste dia. Boa tarde, irmã. Permita-me primeiro agradecer a Deus por esse presente singular que hoje nos permite, por estar você aqui, regozijar-nos com sua presença no Equador. Receba uma cordial saudação desse povo e em especial da Igreja de Quito Norte. Obrigada. Obrigada, irmã. Sim, irmã. Minha pergunta está em Josué 9, onde fala do povo gibeonita, que com astúcia conseguiram enganar Josué e aos príncipes de Israel. Os engana apresentando-se diante deles, vestidos humildemente, com roupas velhas e alimentos em decomposição, e fazem um pacto de paz e aliança com Josué. Mas Josué não consulta ao Senhor antes de fazer referida aliança. Minha pergunta, irmã, está no sentido de que o Senhor não castigou Josué por sua imprudência, mas bem se vê como o respalda ao não exterminar este povo e mantém o juramento que ele e os príncipes fazem. E minha segunda pergunta é, se na atualidade o profeta, o servo do Senhor, pode também ser objeto de engano ou de astúcias por parte de outros. Obrigada, irmã, que Deus a abençoe grandemente. Obrigada. Graças ao nosso Deus que hoje não é assim. Quem quiser deixar-se enganar do diabo é porque quer, porque não é sincero, porque não ama a Deus e Deus o deixa sozinho, Deus o desampara, se afasta dele. Não, hoje Deus nos deu a capacidade de refletir, de analisar, de estudar as coisas. Deus hoje nos deu a capacidade de entender e compreender os seus caminhos e também nos ensinou a doutrina. O Senhor nos ensina e nos dá estratégias da forma como o inimigo e o diabo vêm tentar nos fazer cair, colocar armadilhas e dificuldades para que nós caiamos na tentação, seja de pecado ou de doutrina, porque o diabo também, ele espreita para nos enganar, mas é muito difícil porque nós aprendemos já tanto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e a sua manifestação nas nossas vidas nos ensina tanto, nos faz amadurecer de tal forma que nós já conhecemos o diabo em segundos. Reconhecemos a manifestação do diabo, o engano, o que o diabo quiser fazer, nós imediatamente conseguimos descobrir. Por quê? Porque nós sabemos a doutrina, porque Deus está ensinando para nós a sua doutrina, os seus caminhos. Ele nos ensinou a conhecer os caminhos do mal para não cair nesses erros. Então, nós hoje
Não temos esse problema como aqui, por exemplo, Josué. Josué se esqueceu que Moisés tinha lhes ensinado. Deus disse que vocês não devem fazer alianças com outras nações. Não façam alianças. Mas Josué se esqueceu do mandamento divino. Por quê? Porque naquela época eles não tinham as coisas escritas disponíveis, eles não conseguiam ler. Eram só os sacerdotes, os levitas, quem tinham as escrituras e eles tinham de ensinar ao povo. Mas como na época de Josué era uma época de guerra, ninguém lia, ninguém tinha tempo de ir ouvir a lei de Moisés para lembrar-se de todos os mandamentos e todas as proibições que Deus tinha dito que eles não deviam fazer para conseguir viver bem diante de Deus. Então, Josué se esqueceu, ele caiu na armadilha, fez a aliança com esses personagens e mais para frente teve consequências, porque Deus começou a castigar. Mas mesmo assim, como Deus tinha feito uma promessa e tinha dado um trabalho para Josué, ele tinha de seguir em frente no seu trabalho. Fosse bom, fosse com tropeços ou sem tropeços, perfeito ou não, ele devia seguir em frente com o seu trabalho, porque era essa a promessa de Deus. Mas nós vemos como Deus também, quando ele dava ordens explícitas para alguém e a pessoa não obedecia, Deus castigava também. Hoje em dia, por isso, lemos a Bíblia, é por isso que temos de continuar lendo a Bíblia, nós a temos disponível, nós não temos de esperar que alguém tenha de ler a Bíblia para mim ou me ensinar, eu mesma leio, eu mesma aprendo e aprendo os mandamentos do Senhor. Então, sou mais cuidadosa de não cair na armadilha do inimigo. Se vou cair na armadilha do inimigo é porque eu estou fazendo por teimosia, por vontade, mas não porque não tenhamos disponível todas as ferramentas que Deus deixou para nós, para seguir em frente, para progredir nas coisas espirituais e também para nos guardar, porque o Senhor nos guarda da maldade, do maligno, em todas as armadilhas, tanto de doutrina quanto de também cair em pecado. O Senhor aqui está pronto para nos ajudar quando nós temos um coração sincero e disposto, aberto para Deus, para fazer o que é bom e justo diante dele. Seguimos em frente. Sim, irmão. Irmã, estamos regozijados e agradecidos com o Senhor, porque o Senhor hoje abençoou o Equador. Bem-vinda, irmã Maria Luísa. Irmã, justamente um pouco em relação naquilo que a senhora acabou de explicar, nos 2 versículos que irei ler, tenho 3 perguntas que se relacionam a esses versículos. Livro de Josué, capítulo 8, verso 30 e o 31. Sim, irmão. Obrigado, irmã. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Vemos, irmã, de uma mudança de gerações, em que estava na terra prometida e uma outra geração acompanhando a Josué. A primeira pergunta é que o que fez esse sacrifício e esses holocaustos, tendo em conta que era uma geração, o Senhor havia nomeado novos sacerdotes? Se foi Josué, por que razão o fez, sendo que os autorizados pela lei eram os da tribo de Levi? E como terceira pergunta relacionada, por que o Senhor não escolheu um descendente da tribo de Levi para deixar-lhe a liderança, senão a um da tribo de Efraim, como foi Josué? Muito obrigado, irmã.
e muito agradecido que nos deleitemos com a sabedoria que Deus te dá. Bem, irmão, a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, eles eram os que tinham de ministrar no templo do Senhor e ministrar também em todo o território de Israel. Eles tinham de ser distribuídos morando em todo o país de Israel, quando eles se formassem como uma nação. Neste momento, como Josué, eles estavam só temporariamente. Como eles estavam só temporariamente, ainda não se cumpriam as regras e as normas que Deus dera para Moisés quando o povo se estabelecesse como nação. Então, eles tinham de fazer o que eles pudessem fazer naquele momento. Deus chamou Josué, e como Deus chamou Josué, ele era o governante naquele momento, e era ele quem ordenava, quem mandava, quem exigia que devia se fazer isso e aquilo. Aqui não diz que foi Josué quem edificou mesmo o altar, porque quem tinha de fazer esse trabalho eram os sacerdotes, que era a tribo de Levi. Eram eles os especialistas a fazer tudo o que tinha a ver com as coisas do Senhor, como o holocausto, os altares, para fazer a oração e os cânticos e louvar a Deus. Eles faziam esse trabalho, mas tinham de receber ordens do seu chefe. Seu chefe era o governante, e naquele momento seu chefe era Josué. Ele ordenava, façam isto e aquilo. Aqui não está dizendo que Josué ordenou e ele foi junto com os levitas fazerem. Não, Josué deu a ordem, é por isso que diz aqui que ele edificou um altar sob a ordem dele, os outros trabalharam. Como um arquiteto, vocês veem, por exemplo, um prédio, uma torre, e diz: esse prédio foi construído pelos arquitetos fulano e ciclano, mas vocês acham que os arquitetos colocaram os tijolos, que eles colocaram o cimento mexendo na terra? Eles não fizeram isso, eles só deram ordens. Mas no prédio não diz que este prédio foi construído por 500 trabalhadores, fulano, ciclano, e fazem a lista daqueles que trabalharam no prédio. Não. Só o arquiteto fulano fez esse prédio e ele não mexeu em nada. Foi o que aconteceu aqui. Josué foi quem deu a ordem, porque foi ele quem Deus colocou como governo, como o líder, para que ele pudesse introduzir o povo de Israel na terra de Canaã, e tinha de se lutar, tinha de se batalhar, porque esse território estava cheio de povos, e todos esses povos lutaram contra os israelitas, e Deus lhes dava a vitória em alguns casos, e em outros casos Deus fazia eles perderem porque queria os castigar. Foi isso que aconteceu. Bem, não sei se eu me esqueci de mais alguma coisa que o irmão perguntou. Ficou alguma questão? Sim? Sim, irmã. Qual, irmão? Porque o Senhor não escolheu... Da tribo de Levi. Sim, Não, irmã. porque da tribo de Levi, eles tinham de fazer, era o trabalho espiritual, o trabalho que tem a ver com Deus. Então, o altar, nesse caso, para fazer o sacrifício, eram os levitas quem faziam. Não era Josué, foram os levitas quem pegaram os animais para os sacrificarem. Tudo sob as ordens de Josué, e é por isso que diz aqui que Josué fez isso e aquilo, mas não é assim. Cada um tinha o seu ofício, o seu trabalho para ministrar diante de Deus, tinham de fazer o que era deles. Então, os sacerdotes ou os levitas faziam o trabalho que tinha a ver com Deus. Bem, vamos seguir? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Receba uma cordial saudação da Igreja de Babahojo, você e toda a sua comitiva. Minha pergunta está baseada no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Sim, irmã. Gênesis 2, 24, sim. Diz assim o verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Minha pergunta, irmã Maria Luísa, eu vou lhe apresentar 3 casos de casamentos, que são situações que acontecem, que podem ocorrer dentro da igreja, bem seja de casais que conhecem de Deus, ou casal que receberam sua bênção sentimental. O primeiro caso, irmã Maria Luísa.
O que acontece quando um dos esposos toma decisões importantes dentro do casamento sem considerar a opinião da outra pessoa, causando desgosto no companheiro? O segundo caso, o que acontece quando um dos membros do casal envolve seus familiares nos problemas conjugais, permitindo que seus familiares opinem e fazem mal a outra pessoa? E o terceiro caso é baseado em um ditado que diz: primeiro é a família. O que acontece quando tenho percebido que algumas pessoas vivem para ajudar seus familiares, descuidando do companheiro, causando desgosto no relacionamento? Então, irmã Maria Luísa, com a sabedoria que Deus deu a você, peço-lhe que, por favor, nos ensine para a edificação de toda a igreja como deveria ser o comportamento do casal no casamento, segundo o ensinamento da Bíblia. Como deveria ser o comportamento dos casais? Deve ser perfeito, harmonioso, de compreensão. Assim deveria também ser toda a nossa vida, o restante da nossa vida, o nosso dia a dia, tudo que acontece conosco. Nós, com os nossos colegas de trabalho, com os colegas de estudo, com os colegas na empresa, com os nossos vizinhos, deveria existir a compreensão, o amor, a misericórdia, a inteligência. Deveria existir a prudência, a educação, a sabedoria. Tudo deveria existir em nós, os seres humanos, para conseguir conviver com as pessoas, para conseguir viver em comunidade, em grupo. Mas, infelizmente, temos um inimigo que vem contra nós e coloca muitas tentações e armadilhas, envia um monte de espíritos maus para morarem nos nossos corpos e na nossa vida, e esses espíritos nos governam e fazem que nós reajamos de uma forma negativa e bagunçada, onde ofendemos todos os que estão ao nosso redor, quem quer que for. Isto é um flagelo e é isto o que o mundo está escravizado nisto, cativo de todas as forças negativas das trevas, e de uma ou outra forma existe a incompreensão, o ódio, o rancor, a inveja, o egoísmo, a falta de sabedoria, a falta de amor, a falta de misericórdia e de carinho começa a faltar nos seres humanos por causa de se deixarem ser usados dessas forças negativas que moram conosco e nos provocam a fazer, a dizer, a agir de uma forma bagunçada. É por isso que ocorrem os problemas. Esses problemas e dificuldades não são somente no lar, no casal. Isto acontece com todos. Se você se reunir lá no seu colégio, na escola, na universidade, no trabalho, na empresa, na microempresa, com muitas pessoas, todos trabalhando num lugar só, vocês vão observar a inveja, o egoísmo, observarão o rancor, as vinganças, tudo isso vocês vão observar e vocês sentirão que são vítimas de alguma dessas coisas. Então, as pessoas dizem, muitas pessoas têm inveja de mim onde eu estou, há muitas pessoas, eles têm inveja, querem me tirar daqui. É isso que acontece, essa é a nossa vida, é o que o diabo faz como seres humanos. Porque nós estamos aqui lutando para sair desse mundo de trevas, esse mundo de inseguranças que o inimigo coloca. Nós estamos aqui lutando e seguindo o caminho do Senhor, porque o nosso Deus é o único quem pode nos ajudar a proteger e nos guardar dessas coisas. E o Senhor consegue tirar de nós esses espíritos para que nós possamos agir normalmente como seres humanos que conseguem pensar direito, raciocinar, ter juízo e tratar o próximo, a outra pessoa, com consideração e a sabedoria necessária.
Nós precisamos do nosso Deus, precisamos que o nosso Deus nos ajude e nos ensine. Então, no lar, também precisamos de Deus no lar, entre os casais, nesse núcleo familiar de lar, ou de casal, que vocês são uma família. Então, a compreensão. Mas quem dá a compreensão? Deus. O diabo, ele entra no meio dos casais, no meio dos lares, das famílias, para destruir, para os afastar. Então, bem seja o homem ou a mulher, acabam sendo irresponsáveis com os deveres que adquiriram. É tão lindo quando a irmã disse que na Bíblia diz que o homem se afastará do seu pai e que se unirá à sua mulher e serão um só. Mas não é assim, não acontece assim, porque o diabo divide, o diabo coloca discórdia, ele rouba a harmonia, a paz, a felicidade. Isso não acontece só com os casais, mas se os casais têm a Deus e esse casal quer ser feliz, então devem buscar a Deus, devem amar a Deus, devem seguir o caminho do Senhor. Devem ler sempre a Bíblia e aprender, porque aqui há muitos requisitos Há tantos requisitos na Bíblia para que você possa praticá-los e você será feliz se você entender e colocar na prática o que a Bíblia diz. Então você não terá de ir na sua família pedir conselhos ou orientação. Você, como homem, não poderá ir dizer na sua família: me ajudem, porque aqui eu estou tendo muitas brigas, muitos conflitos com a minha mulher, então o que vocês me aconselham? Não. Quando nós buscamos a Deus, o melhor conselheiro é Deus. E se for ela, da mesma forma. E se eles não são responsáveis entre eles, é porque não buscaram bem o caminho de Deus. Porque se um casal está na igreja e eles leem a Bíblia, Deus vai educá-los e Deus vai ajudá-los para que eles vivam bem e sejam felizes. Lhes dará amor, lhes dará compreensão. E vai permitir que um cuide do outro, que eles se cuidem mutuamente, que se compreendam. É isso que Deus faz. Mas se o casal não busca a Deus, então vai ser uma bagunça. Não só como casal, mas como qualquer ser no mundo. Se nós andarmos sem Deus, então vamos viver uma vida bagunçada em todos os aspectos, em todos os nossos caminhos seremos bagunçados. Se amamos a Deus e tentamos seguir no caminho dele, seremos felizes. Em todos os aspectos seremos felizes. Então eu acho que a única resposta para esses 3 casos que a irmã nos deu é aconselhar que esses casais busquem a Deus, conheçam o caminho do Senhor, leiam a Bíblia, amem a Deus e desejem agradar a Deus. E verão como Deus vai orientá-los, ensiná-los e guiá-los para viver uma vida reta e serem felizes entre si como casal, que possam se desfrutar. É isso que Deus faz, porque Ele sempre quer o bem para nós. Então nós também vamos nos esforçar em seguir em frente. Vamos nos esforçar em ler a Bíblia e aprender para que dessa mesma forma seja Deus quem ensine para nós. Porque nisto aqui não há professores, não há formações, nem professores que ensinem e corrijam e consigam mudar a vida errada que uma pessoa esteja tendo no mundo. Não há nada, não existe. É Deus o único quem pode endireitar o nosso caminho e nos dar a paz e a felicidade, porque Ele quem vai nos dar a capacidade e a inteligência para fazermos tudo bem. Bem, vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente, sim, irmã? Irmã, boa tarde. É um prazer muito grande tê-la aqui. Para nós, a senhora é nossa mãe na fé. Equador te esperava com muito gozo, irmã. Irmã, Hermana, me permite fazer uma pergunta, irmã? Sim, sim, sim. Minha pergunta está em Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e verso 5. Sim, Posso pode irmã? ler, pode ler. Diz assim: mas tenho contra ti que deixastes teu primeiro amor.
Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, pois senão, venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro de seu lugar, se não te arrependeres. Irmã, quando a Bíblia diz, porque deixaste o seu primeiro amor, arrependa-te e faz as primeiras obras, porque verei pronto por ti e tirarei o candeeiro do seu lugar. O que se refere hoje, irmã, esse candeeiro espiritualmente falando, irmã? Obrigado, irmã, por sua resposta. Bem. Nos verso 5 ou 4. Mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor, se referindo a uma pessoa que chegou na igreja, ouviu a palavra de Deus, ouviu a profecia, gostou, se convenceu, Deus a convenceu e a pessoa continuou vindo na igreja como crente e começou a mudar a sua vida, começou a abandonar, a deixar o pecado e começou a viver uma vida santa diante de Deus, recebeu os dons espirituais e muito provavelmente começou a trabalhar com os dons espirituais, começou a falar, a pregar como for que Deus a usa na igreja. E essa pessoa, enquanto está fazendo isso, o inimigo vem, lhe coloca uma armadilha, o faz cair e voltar atrás. Então a pessoa começa novamente a viver uma vida de mundo, uma vida de pecado. Ela regrediu na sua vida espiritual e começou a pecar novamente. E é esse o primeiro amor. É a mudança de vida que uma pessoa tem quando ela chega na igreja. E essa mudança de vida deve perseverar. Nós temos de progredir a cada dia, sermos mais perfeitos, não cair, não voltar atrás. Porque então, se eu mudo de vida, deixo de pecar, mas no decorrer dos anos volto novamente a fazer os mesmos pecados, então eu deixei o meu primeiro amor, deixei aquela conversão que eu tive quando eu cheguei pela primeira vez na igreja. É esse o primeiro amor, a vida que começou a viver essa vida santa e reta diante de Deus. Foi esse o primeiro amor, e diz aqui, deixaste, quer dizer, começaste a pecar. E aqui diz, lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te, porque caíste novamente no pecado, e deves te arrepender e te afastar. Se arrepende, peça perdão a Deus por ter caído depois de Deus ter lhe dado o espiritual, porque se você fizer, faça as primeiras obras, quer dizer, faça como você fez no começo, quando você chegou e se converteu e começou a viver uma vida santa e perfeita, dando bom exemplo e bom testemunho. Mas, se não, se você voltar, ele está dizendo, se arrepende e faz as primeiras obras, porque se você não fizer, eu virei imediatamente a ti e tirarei a tua bênção que eu tinha te dado, teu candeeiro, porque tu eras um candeeiro que ilumina. Uma luz, o candeeiro tem uma luz e ele ilumina como uma lâmpada, como essa lâmpada que ilumina a noite. Então, nós somos um candeeiro, nós somos uma lâmpada e cada lâmpada tem uma luz. Nós somos uma luz que iluminamos nas trevas, que iluminamos os ignorantes, quer dizer, eu dou bom exemplo e testemunho para aquele que é ignorante, que é pecador, quem faz o que é errado. Eu estou sendo bom testemunho, sendo bom exemplo, estou o iluminando. E essa pessoa diz, você é uma pessoa que tem de Deus. Eu consigo respirar paz junto com você. Você é uma pessoa especial. Eu sinto paz e tranquilidade do seu lado. Por quê? Porque eu estou sendo iluminado pela sua luz. Você é uma luz que ilumina. É isso. Nós, o Senhor quer que todos nós sejamos essas lâmpadas ou esses candeeiros com essa luz que ilumina, com esse testemunho ao mundo, às pessoas, aos nossos vizinhos, às nossas famílias, para que eles também tenham temor de Deus e desejo de buscar as coisas de Deus. É esse o candeeiro, e é por isso que diz aqui, se não te arrependeres, então eu venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro. Então não serás mais lâmpada.
te tornarás trevas, tirarei a tua luz, tirarei de ti os dons, não vou te respaldar mais, não vou ouvir mais as tuas orações, não vou mais te abençoar, nem cumprirei os teus desejos e tudo o que pedes para mim. É isso que farei contigo, tirarei o teu candeeiro, se não te arrependeres. É isso que o Senhor diz para cada um de nós. Então é por isso que cada verso que está na Bíblia, o que Deus escreveu aqui, o que Ele ordenou escrever, são os exemplos da Bíblia, dos seres humanos, e nós tomamos para cada um de nós também, para andarmos numa vida bem, reta e justa diante do nosso Deus, e não deixemos que o diabo tire as nossas bênçãos, porque o diabo quer arrebatar todas as nossas bênçãos, mas o nosso Deus vai nos ajudar se nós seguirmos em frente, iluminando com essa luz que Deus nos deu, com esses dons e com essa vida espiritual que nós temos. Seguir em frente, vamos seguir. Sim, irmã. Boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma grande bênção dirigir-me a Deus através de você. Minha pergunta está baseada em Gênesis 24, dos versos 42 ao 48. Irmã, o capítulo 24 fala de como Abraão pede sob juramento ao seu criado que escolha esposa para Isaque, que foi guiado por Deus, visto que ele orou e pediu a Deus de maneira específica por este tema. Deus lhe responde atuando e movendo tudo para escolher a Rebeca como esposa de Isaque. Irmã, sobre isso tenho visto que o maligno nos confunde em muitas ocasiões nesse aspecto sentimental. Fazem-no em sonhos ou quando os irmãos recebem profecias e confundem as promessas de Deus. Minha pergunta, irmã, como alcançar esse discernimento para distinguir o homem ou a mulher que Deus nos separou para formar um lar, ser guiados por Deus e não nos equivocarmos nessa decisão transcendental de nossa vida, irmã. Muito obrigada, a amamos no Senhor, irmã. Bem-aventurado o servo de Abraão, que orou a Deus aqui, Deus lhe deu a revelação, não é? Que deu para ele o sinal e Deus procedeu. Abraão foi uma pessoa muito importante para o nosso Deus. Abraão é o pai da fé e é por isso que Deus fez todas essas coisas, essas grandes maravilhas com ele. Nós hoje no Evangelho do Senhor, o único que podemos fazer é que cada um de nós sejamos sinceros com Deus, possamos nos converter verdadeiramente de coração a Deus, vivamos uma vida reta e santa que Deus quer que nós vivamos, e se fazemos estas coisas, Deus nos abençoará nesses aspectos. Nos abençoa quando nós oramos e pedimos. Ele nos responde, Ele responde, concede, nos guia e nos dirige. Mas também no caso, na pergunta direta da irmã sobre encontrar um esposo, uma esposa, também, quando o irmão é sincero com Deus, a irmã é sincera com Deus, buscam a Deus de coração, Deus lhe dá o melhor. A irmã diz que qual é o discernimento? Talvez não há discernimento para esse assunto, mas Deus olha sim o coração sincero da pessoa. Quando a pessoa quer o melhor e quer agradar a Deus, então Deus lhe dá o melhor. Mas como é Deus quem conhece os corações e Ele vê que talvez esse homem ou essa mulher não são suficientemente sinceros, não se converteram a Deus, buscam coisas materiais na vida e não se entregaram completamente, podem errar. Deus os deixa sozinhos e eles erram. E aí vem essa união dos casais e vem o fracasso também. E vem também a separação e o divórcio. Mas quando Deus conhece o coração da pessoa, Deus lhe ajuda. Também quando vocês já tenham se comprometido para se casar,
e vocês não têm certeza, ou bem, não foram dirigidos por Deus, ou Deus nunca lhes revelou, e você o fez, o que você deve fazer é seguir em frente, orar a Deus e pedir para Deus lhe ajudar para que tudo saia bem, para que haja compreensão e harmonia, para que essa união desse casal continue até o final. É a oração única que devemos fazer. No entanto, não se esqueçam que a sinceridade e a conversão a Deus é o que dá tudo na vida do ser. Nós podemos triunfar na nossa vida, queremos o triunfo, queremos que tudo seja perfeito, vamos o obter, mas verdadeiramente convertidos a Deus, amando a Deus e nos afastando do que é mal, nos afastando do pecado. Porque é Deus quem conhece cada ser e dá para cada um o que lhe corresponde. E cada pessoa, se a pessoa fizer mal, Deus também vai lhe cobrar. E provavelmente é por isso que vivemos momentos difíceis e tristes, porque estamos pagando alguma coisa que fizemos errado. Se nós não queremos ser disciplinados por Deus, sejamos bons filhos. Sejamos filhos retos e obedientes, amando ao nosso Deus, e vocês verão como Deus vai nos dar a bênção em todo aspecto. Pergunta: sim, irmão? Irmã, receba uma saudação cordial de todas as igrejas do Equador. Nos vestimos de júbilo e alegria com a sua chegada. Os equatorianos estavam esperando. Minha pergunta é da Bíblia e se encontra em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Sim, pode ler. Diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e soaram grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmã, nós, por doutrina, sabemos que nós estamos formando parte de um reino celestial que não é deste mundo. Quando o Senhor Jesus Cristo venha sobre as nuvens pela igreja, então, irmã, aqui diz que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. A que reino se refere nesse verso? Obrigado. O Senhor, o nosso Deus, na antiguidade, que é o que nós chamamos do Antigo Testamento da Bíblia, na antiguidade, Deus, por meio dos profetas, prometeu que ele enviaria um rei para governar o mundo. Um rei que ia governar a humanidade. E ele enviou o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio e disse: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é celestial, é espiritual. E é assim como na sétima trombeta diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e soaram grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos para sempre. Então, Deus entregou ao Senhor esse reino, e esse reino começou desde faz mais de 2000 anos, quando o Senhor Jesus Cristo veio, e ele disse, quando ele começou a pregar, ele disse: o reino dos céus está próximo, se arrependam, porque já se aproximou o reino dos céus, e ele era o rei. Desde aquela época, o Senhor Jesus, com as pessoas que o seguiram desde faz 2000 anos até hoje, com aqueles corações que se abriram para ele, o Senhor reinou. Ele reinou nos corações dos seus seguidores, das pessoas, homens e mulheres que o amam. Aí o Senhor reina, ele está reinando no dia de hoje. Faz mais de 2000 anos que ele reina, mas este reino, diz aqui, que é para a eternidade. Então o Senhor desde agora está começando a reinar nos corações daqueles que o amam, e quando chegar o fim, quando o Senhor vier nas nuvens pela sua igreja, diz na Bíblia que ele levará a sua igreja, depois vem o fim, e lá na vida eterna,
diz que haverá uma cidade, um país semelhante, mas muito mais formoso do que nós vemos hoje. Mas o Senhor estará lá reinando pelos séculos dos séculos com a sua igreja, com o seu povo. É isso que diz aqui. Nós, segundo o que lemos aqui, nisto da 7ª trombeta, nós já estamos vivendo os eventos da 7ª trombeta. Nós já estamos passando por isto, porque faz mais de 2000 anos o Senhor veio e hoje nós desfrutamos do Espírito Santo, dos seus dons, desfrutamos do Senhor, o Senhor reina em nós. E aqui o que lemos da 7ª, nós estamos vivendo essa 7ª trombeta e não sabemos quantos anos Deus permitirá que a humanidade continue antes dele vir e acabar o planeta Terra. E o Senhor lá na eternidade, o seu reino vai seguir e será ainda mais perfeito na eternidade após a morte. Bem, vamos seguir? Sim, irmã. Boa noite, Sim, irmã Maria Luísa. Meu coração transborda de alegria por estar em frente à fiel profetisa do Senhor para fazer-lhe uma pergunta. A igreja de Laguardia lhe dá as boas-vindas e a saúda com muita alegria. Minha dúvida, irmã, está no tema da inconformidade, que vemos como sempre o povo de Israel foi muito castigado por esse tema, porque não valorizavam nada que Deus lhes dava. E hoje nos acontece muito parecido, porque seguimos nessa tendência da inconformidade, porque muitas vezes, sim, sabemos que temos que ser provados, e muitas vezes a prova se converte em um castigo, por causa da falta de sinceridade com o Senhor. Nos tornamos rebeldes, obstinados. Nós vivemos nos queixando, nunca valorizamos o que Deus nos dá, nem o espiritual, nem o material, senão que temos. Falta-nos demasiado contentamento. Então, irmã, eu gostaria que você nos esclarecesse como nós conseguimos vencer essa atadura da inconformidade. O Senhor abençoe Muito a irmã fácil. por sua resposta. Obrigada, irmã. Muito fácil para vencer essa atadura da inconformidade ou a insatisfação. É simples. Não sejamos insatisfeitos, sejamos agradecidos com Deus. Sejamos gratos com Deus. Se nós nos convertermos, porque aqui tudo está em nos converter a Deus de coração. E se nós nos convertermos, se formos sinceros com Deus, se amarmos a Deus, quando nós tenhamos necessidades materiais, bem, também necessidades psicológicas podemos ter. Mas quando tivermos necessidades, oramos ao Senhor. Oramos ao Senhor e pedimos a Deus que Ele providencie todas as nossas necessidades. Quando vierem, por exemplo, quando vem a natureza com força e destrói muitos lugares, como nós sempre vemos nos jornais ao redor do mundo, como há terremotos e a terra treme e há furacões e vem todas aquelas coisas e destroem e há mortos e as pessoas acabam perdendo tudo e outros morrem. Nós nos angustiamos e estamos vivendo neste planeta onde não somos isentos de sermos castigados ou provados pelas forças da natureza, por exemplo. Então, nós temos que andar bem diante de Deus, porque diz na Bíblia que Deus guarda os seus filhos. Quando nós lemos aqui nos Salmos, encontramos muitas promessas onde Deus diz: quem me ama, aqueles que me amam, eu os guardarei, eu os abençoarei, aqueles que me amam, eu estarei com eles, eu ouvirei as suas orações, os que me amam, eu concederei as petições deles, eu ajudarei eles. Então, os que amam ao Senhor, e quem ama ao Senhor? Aqueles que se convertem a Deus, aquela pessoa que se converte a Deus e que é sincera com Deus e segue no caminho, desejando agradar a Deus, são eles os que amam a Deus. Então, aí não há tempo para a insatisfação, porque a pessoa que ama a Deus, quando passa por um momento difícil na sua vida e vem o perigo, ela diz: é suficiente orar e clamar ao meu Deus, porque Ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir porque eu amo ao meu Senhor e eu me converti a Deus.
E o Senhor muitas vezes provou para mim que eu tenho graça diante dele, porque ele me cuida e ele ouve a minha oração e concede as petições e os meus anseios. Então não há momento para sentir insatisfação. Nós sentimos inconformidade quando andamos sem Deus, mas quando nós estamos andando com Deus, não somos inconformes nem insatisfeitos, somos agradecidos, temos paciência com o que temos, pouco ou muito. Obrigada, Senhor, porque não me falta nada. Nunca fui dormir sem comer, nunca fui dormir com fome, porque Tu providencias tudo, Senhor, para mim, porque eu Te amo. Então vamos amar ao Senhor e vocês verão, irmãos, como vocês não terão nenhuma insatisfação jamais. E não vamos ofender a Deus nesse aspecto. Assim, Ele sempre estará conosco, nos ajudando. É isso que o Senhor faz. Aqui vamos com uma outra pergunta, sim, irmão? Vamos já umas duas perguntas mais para terminar. Umas duas perguntas a mais para terminar, sim. Irmã Maria Luísa, me sinto muito feliz de poder fazer essa pergunta. Irmã, lhes damos as boas-vindas da parte das igrejas de Guayaquil, de norte e sul. Irmã, eu tenho... Irmã, eu tenho uma dúvida sobre a música. Hoje em dia, sabemos, irmã, que temos muitas músicas no qual que são com letras eróticas ou sensuais. E também, irmã, uma música no qual nós temos que escutar e os nossos sentimentos. Tu nos ensina, irmã, que temos que sempre estar felizes. Deus nos ensina que tudo é felicidade, apesar das provas e tribulações e problemas. Irmã, minha pergunta é: o que seria o primordial para saber se a música que estamos escutando nos afeta a vida espiritual? Ou melhor, estamos ofendendo a Deus sem saber? Então, irmã, o que fazer nesses casos quando nós temos dúvidas sobre a música que escutamos? Deus abençoe, irmã. Obrigado. Bem, eu acho que se essa música que a cada dia estão surgindo mais modas, mais músicas, e eu já ouvi que está surgindo muita música que tem palavrões, que tem duplo sentido, falando somente, como o irmão disse, sobre o sexo. Então, eu acho que nós não deveríamos ouvir isso. Por que estamos ouvindo isso? Vamos nos contaminar. Por que, então? É uma coisa que a gente não gosta. É como se você estivesse no meio de um grupo de pessoas e que todos começassem a falar palavras obscenas, xingamentos, palavrões, como nós chamamos normalmente. Como você se sente? Desconfortável, não é? Eu acho que você se sente desconfortável. Uma pessoa que fica falando palavrões o tempo todo, palavras de duplo sentido, xingamentos, isso te deixa desconfortável. Eu não gosto de ouvir isso, então como eu não gosto, me afasto. E o mesmo acontece com a música. Se essa música prejudica, então não ouça, porque você vai contaminar a sua sensibilidade, os seus sentimentos, os seus pensamentos. E depois isso vem aos seus pensamentos e fica o perturbando todas essas palavras, esses cânticos, essas frases. E isso para nada aproveita, não aproveita para nada. Então selecionem a música que vocês vão ouvir. Escolhem bem. Há muitas músicas onde cantam para a natureza e cantam para as árvores, ao rio, ao mar, aos animais. Há muitos que cantam, sim, a natureza. E há muitas músicas boas que têm palavras lindas. E se você gosta de ouvir música, escolhe o que você for ouvir e foge de tudo o que contamina o espírito, a alma, a mentalidade, e talvez até isso contamina. Não vamos dizer, é que você está cometendo um pecado grave. Não sabemos, mas Deus ensina para as pessoas. Muitos irmãos e irmãs já me contaram que tiveram muitos sonhos e que o Senhor em sonhos corrige e proíbe
que eles ouçam determinadas músicas ou irem em determinados lugares, mesmo que sejam de diversão, lugares de prazeres, do que for. E há muitas pessoas que contam para mim como Deus lhes ensinou, lhes corrigiu e lhes proibiu também, que não podem ir lá, que não ouçam, que não prestem atenção, que não façam isso, que o Senhor não gosta disso, que fiquem mais espirituais, que busquem mais as coisas de Deus, que se encham mais das coisas boas, justas, retas, positivas, e que tentem deixar essas coisas de lado, porque essas são tendências também dos seres humanos como carne, mas quando nós queremos agradar a Deus em tudo, Deus também tira essas vontades. Deus tira essas vontades também. Bem, então tudo temos de ter sabedoria e moderação para tudo. Muita sabedoria para tudo. E você se controle e peça a Deus lhe ajudar e lhe ensinar. Diga, Senhor, me ensina. Me ensina se o que eu estiver fazendo me prejudica. E Deus provavelmente vai lhe ensinar. Mas é claro, você tem de ter no seu coração o desejo de agradar a Deus em tudo, para que dessa mesma forma Deus responda à sua necessidade, à sua petição ou lhe ensine. Se você quiser que Deus lhe ensine, Ele vai lhe ensinar. Mas se Deus ver que no seu coração não há a intenção de agradar ao Senhor, Deus também não vai ensinar nem vai responder à sua petição. Tudo depende do nosso coração e como andamos com Deus para que Deus responda o que nós queremos. Vamos seguir em frente? Sim, irmã. Irmã, boa tarde. Bem-vinda ao Equador, você e sua comitiva. Estamos extremamente felizes de tê-los hoje conosco. Saudações da Igreja de Guayaquil. E dessa maneira também agradecida por permitir-me fazer-lhe essa pergunta, a qual se encontra em Mateus 5, versículo 21. Mateus 5, 21. Pode ler, irmã. Obrigada, irmã. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar será réu de juízo. Irmã, eu lhe faço essa pergunta porque o Senhor me permitiu cursar a profissão da área de saúde, a medicina, mas muitos profissionais observo que cuidam de casos e procedimentos muito complexos que, por temor às leis e à legislação que existe em nosso país, se esquivam de realizar os tratamentos e procedimentos oportunos. Como crentes em busca de serem filhos de Deus, tem nos ensinado por meio da doutrina que nós devemos orar e nos dispor e deixar nas mãos de Deus. Mas, irmã, no caso que nós tenhamos que enfrentar essas situações ou casos complexos, meditando no versículo que acabo de ler, sem ofender a Deus, como ser estes profissionais de saúde e ser testemunho em nossas áreas de trabalho, mas que tudo, essa limitação muitas vezes é em pacientes que estão grávidas e crianças, se esquiva por dar o tratamento oportuno. Por essa razão, muitos profissionais não o realizam por temor às leis ou à legislação de nosso país. A irmã está falando sobre que há médicos que não fazem o seu trabalho com a pessoa doente por temor dessa pessoa morrer e aí vem a lei contra ele? Exatamente, irmã. Bem, mas isso não tem a ver, porque eu achei que quando a irmã estava falando de não matarás, e aquele que matar, eu achei que a irmã ia falar comigo sobre os médicos que praticam abortos, por exemplo, ou a eutanásia em algumas pessoas doentes em alguns países, porque a lei permite. Achei que era sobre isso que a irmã ia perguntar. O outro não tem nada a ver com matar as pessoas, simplesmente o médico talvez diz, eu não farei esse tratamento, porque a lei, bem, eu terei problemas com a lei, ou terei problemas de me processar por fazer alguma coisa, então vou me afastar e não completou o tratamento, mas aí não está matando o paciente.
não está o matando, simplesmente está deixando, talvez, de fazer ou de cumprir com o seu dever, pela sua ética. Mas só isso. O restante, no que tem a ver com os abortos e a eutanásia, há médicos que eles pensam muito bem e preferem se demitir quando são pessoas que estão conhecendo o caminho de Deus. Há médicos que conhecem o caminho de Deus, conhecem a Bíblia e eles querem agradar a Deus em tudo. Então, quando acontecem esses casos de praticar o aborto ou a eutanásia, eles se afastam, mudam, não fazem essas coisas. Mas isso aí já é cada pessoa, a sua consciência e o que ela entendeu de Deus. Porque, é claro, um aborto é tirar uma vida e a eutanásia também é tirar uma vida, isso sim. Mas pelo restante, o outro não. Se não fizer o tratamento, isso não é tirar a vida. Então, eu acho que... Não sei, irmã, se você ficou... Não, irmã. Muito obrigada por sua resposta. Satisfeita com a sua resposta? Sim, obrigada. Bem, vamos continuar aqui? A última pergunta. Sim. Irmã, boa tarde. Que o Senhor abençoe. Bem-vindo ao Equador, a senhora e todos os seus acompanhantes. Uma saudação cordial da Igreja de Turcã. Quero basear minha pergunta no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Sim, 1 de Timóteo 6, sim. Pode ler, irmão. Porque os que querem enriquecer-se caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências nécias e danosas, que submergem os homens em perdição e ruína. Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o qual, cobiçando, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Minha pergunta está relacionada, irmã, particularmente com 2 temas, as metas e a ambição. O Espírito Santo, em profecia, me disse que vai alcançar as minhas metas e os meus propósitos. Como encontrar, irmã, o equilíbrio, no qual é a diferença entre as metas e a ambição? Como saber que uma meta não está se convertendo em uma ambição e, de sua vez, pode se converter em pedra de tropeço para a nossa vida espiritual? Muito obrigado, irmã, por sua resposta. Diz aqui no verso 8, diz: tendo, porém, sustento e abrigo, estejamos contentes com isso. Quando diz tendo sustento, tendo abrigo, quer dizer que temos a roupa e a moradia. O sustento é a comida, o trabalho, o dinheiro, temos o necessário. Estejamos contentes, mas tomem cuidado, porque os que querem se enriquecer caem em tentação e em laço. Então começam a fazer muitas coisas para obter dinheiro, porque querem se enriquecer rapidamente. Então tem cobiça, então fazem mal ao seu próximo, fazem mal para as outras pessoas, enganam, roubam, mentem. Diz aqui que submergem aos homens em perdição e ruína. É essa a ambição. O irmão diz que há pessoas que colocam metas na sua vida. Isso aí não é ambição. É um projeto. Você está fazendo um projeto e diz: eu quero trabalhar, eu quero economizar. Tenho o meu trabalho, como diz aqui, temos tudo. Então, estejamos contentes com o que temos. Mas nós podemos dizer, bem, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu quero chegar numa meta, num objetivo de ter um dia um negócio, ter um empreendimento, de ter uma microempresa. E Deus me prometeu isto, eu sonhei com isso, então eu espero que algum dia isto aconteça. Quando todos nós vivemos no caminho do Senhor, nós sempre fazemos tudo com a permissão de Deus. Porque, além disso, quando nós colocamos metas na nossa vida, é porque Deus fez promessas para nós primeiro. Ele falou conosco primeiro, e aí, então, nós colocamos essas metas e ficamos aguardando. Deus me disse que eu moraria lá em outro país, então não é que eu começo mês que vem a me mudar para um outro país. Não, eu espero. Deus disse, então por enquanto eu não tenho esse projeto, não tinha esses pensamentos de ir morar em outro país, mas Deus disse,
Não sei como vai ser, então vou ficar esperando. Pode passar o tempo, os anos e as coisas acontecem. E quando as coisas acontecem, então dizemos: foi isso que Deus me disse faz muitos anos que eu ia morar, mas eu não sabia porque eu não busquei. Simplesmente Deus quis dessa forma. É assim o trabalho, é assim todas as coisas que acontecem conosco na vida. Deus é quem planeja o nosso futuro. Deus planeja a nossa vida toda. É o que chamamos de destino, vamos dizer assim. Se eu quiser ter o meu destino, quem vai planejar? Deus. Deus é quem está trabalhando nisso e está me levando pelo caminho. E Ele vai me levar num lugar e vai permitir que eu chegue em tal lugar. É Deus quem faz isso. Isto não é um pecado, você colocar metas e projetos na sua vida não é pecado diante de Deus. O que é pecado é ambição e se enriquecer fazendo mal aos outros, enganando, roubando, fazendo fraude, pedindo dinheiro emprestado que eu nunca vou pagar porque eu quero me enriquecer. É esse o pecado, fazer mal para as pessoas, para os outros, pela ambição. Então, o restante não é mal. Cada um de nós temos direito de pensar e planejar o nosso futuro e fazemos assim. Se Deus o permitir, se Deus quiser, se Deus me permitir, farei, e se não, será feito o que Deus quer na minha vida. Então, irmãos, tinha me dito que uma última? Bem, a última. Boa tarde, irmã. Que o Senhor abençoe. Minha pergunta está, irmã, baseada no ensinamento que a senhora nos deu de Atos, capítulo 27, 28. E nesse verso 25, a senhora fazia ênfase em confiar, falando da confiança em Deus. Eu gostaria, irmã, que a senhora nos ampliasse esse assunto de confiar em Deus como um dom. E segundo, nos explique a diferença do dom de fé e o dom de confiar em Deus. Muito obrigado, irmã. Que Deus abençoe. Entre os dons espirituais, diz na Bíblia que Deus dará para alguém o dom de fé. Fé. Que tenha fé. Eu gostaria tanto desse dom. Bem, confiar no nosso Deus. Todos os irmãos, ou todos nós, quando Deus fez promessas para nós, porque eu creio que Deus falou para todos nós na profecia, e na profecia Deus faz promessas. E não somente Ele faz promessas por meio da profecia, mas quando nós lemos a Bíblia, encontramos aqui também que Deus nos ensina a confiar. Nos ensina a ter fé e confiar em Deus. E nós vemos os casos aqui, as experiências de muitas pessoas bíblicas, onde essas pessoas passaram por muitas experiências boas, bonitas, maravilhosas, e outros também passaram por experiências muito tristes, de castigo, de dor. E nós lemos a Bíblia e aprendemos que temos de confiar em Deus por meio disso. E confiar em Deus é que no momento do perigo, no momento da dificuldade, no momento da necessidade que você estiver passando, você deve clamar a Deus e confiar que Deus vai lhe ajudar, que Deus vai resolver o seu problema, que Deus vai guardá-lo ou protegê-lo nessa viagem ou nesse acidente, que Deus vai ajudá-lo. E se há alguma doença grave, uma pessoa, não, que ela já está morrendo, você confia e diz: Deus fez promessas, eu confio nas promessas de Deus. Então, eu confio que Deus levantará esse meu parente que está doente, que está grave. Então, eu deposito a minha confiança em Deus, que vem um perigo, vem o que for na vida, que nós não fiquemos angustiados nem desesperados, porque há pessoas que se angustiam, que entram no desespero, até enlouquecem pela angústia, porque se sentem sozinhos e abandonados na vida. E se esquecem que Deus está com eles, que Deus falou com eles e lhe prometeu. Se esquecem que Deus existe. Então, se sentem sozinhos e que não vão conseguir. Isso é desconfiar. E se nós confiarmos em Deus, é por isso que há um Salmos que diz que quem confia em Deus é comparado como um monte
que esse monte é inabalável, essa montanha é inabalável. Essa montanha pode vir os ventos, a chuva, o granizo, a neve, o que for contra ela, mas a montanha, ela é inabalável, ela continua firme. Diz na Bíblia que assim se compara um homem ou uma mulher, filhos de Deus, que confiam em Deus. Quando vem o perigo, quando vem o acidente, a doença, o que for que vem na vida deles, eles confiam. Que sejam como esse monte que não se move, que é inabalável, que permanece para sempre. É isso que Deus quer de nós. E quando nós confiarmos dessa forma, confiarmos que Deus vai nos ajudar, então, que Deus vai ouvir a minha oração, eu vou orar e Ele vai me ouvir e Ele vai conceder e Ele vai me livrar. Ele vai me guardar, me proteger, me curar, me levantar. Então, aí o Senhor pode dizer para nós, você é como um monte inabalável que permanece. Eu gosto disso. Então, também podemos chamar isso de fé, segurança. Porque a fé é esperar em Deus, numa coisa que nós ainda não vimos que aconteceu, mas é uma coisa que Deus prometeu para nós, que eu não vi que aconteceu ainda, mas espero que se cumpra. É isso a fé. Então, é essa a fé, mas a confiança é no momento quando estivermos passando pelo problema, pela tribulação. Confiar no Senhor, orar a Deus e crer que Deus está me ouvindo. Mas então há pessoas que começam a chorar e gritar, entram no desespero, procurando a sua família, vizinhos, tentando ver quem pode resolver, quem vai lhe dar palavras de motivação, mas se esqueceu que Deus já tinha lhe prometido, que Deus tinha dito, confia, clama e me pede no momento da necessidade. Pede para mim no momento da tribulação, porque eu vou te ouvir, diz o Senhor. É isso que temos de fazer, irmãos, é isso que nós devemos aprender e fazer para que dessa mesma forma o nosso Deus também esteja contente conosco e seja propício à nossa reclamação, ao nosso clamor, à nossa oração. Que Deus nos ouça, que Deus ouça todos vocês, que Deus os levante e lhes dê as forças e os cure. E nós vamos orar, e eu sei que o nosso Deus hoje estará se manifestando, o Senhor já se manifestou, Ele já limpou e libertou e curou. E o Senhor ficou contente conosco hoje. As pessoas que estão lá com essa deficiência física, onde não conseguem mover nem mexer o seu corpo, o meu Senhor está do lado de todos vocês. O Senhor é misericordioso e amor. Confiemos que o Senhor ouvirá a nossa oração. Cada um de vocês ore, porque cada um de vocês tem uma necessidade, uma petição, um desejo. O seu parente está doente. Então, fale com Deus, porque Deus ouve a oração de todos ao mesmo tempo. Então, coloque diante da presença de Deus a sua reclamação, a sua petição, a sua tristeza, o seu lamento, a sua angústia. Peça ao Senhor. E também vamos agradecer ao Senhor e engrandeçamos o seu nome. E demos graças a Ele, damos graças ao Senhor também por estarmos hoje aqui reunidos, eu com vocês, vocês comigo. E eu me sinto gratamente feliz e agradada por estar com vocês estes minutinhos
Graças ao Senhor por isto. Ele sabe que eu amo todos. Deus sabe que eu amo Ele e a sua igreja. Que eu tive de me disciplinar para conseguir servir até o último momento da minha vida com forças e me abster de muitas coisas pelo amor ao meu Deus e à igreja para estar... E é porque é essa minha felicidade, Deus é a minha felicidade e ver vocês é uma felicidade muito grande. E eu agradeço ao Senhor por isso, porque isto é o que me dá prazer na vida. A igreja do Senhor. As promessas de Deus. As promessas de Deus se cumprindo. Esta palavra aqui que foi escrita e Deus a vivificando conosco. Vamos orar e cada um de vocês peça uma coisa ao Senhor. E nós vamos agradecer ao nosso Deus por tudo. Bendito Senhor, bendito Deus, Santo Pai, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus Todo-Poderoso, que falaste e fizeste promessas para Abraão, e dizeste para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Abraão morreu e não viu a sua promessa, mas nós, hoje, estamos vendo essa promessa se cumprindo, porque esta congregação que tu estás formando, Senhor, esta congregação que estás formando em muitos países, mesmo que em cada país há um grupo pequeno, lá estás tu. Naquele grupinho pequenininho, no coração de cada um. E assim, desta forma, vemos como tu cumpres a tua promessa que fizeste para Abraão. E depois, Senhor, o repetiste com Isaac e com Jacó. E hoje, conosco, também tu nos fizeste promessas maravilhosas. E tu continuas, Senhor, se manifestando entre nós. E o teu Santo Espírito se manifestou nas nossas vidas. E nós sabemos, Senhor, que tu existes, que tu és um Deus real. Nós sabemos porque tu te manifestas com o Espírito Santo e nós falamos outras línguas que não são a nossa língua nativa. E também os dons espirituais. E também falas conosco por meio de sonhos, visões, profecia. E cumpres o que prometeste. Como não acreditaríamos que tu existes? Como não acreditaríamos que tu és um Deus real que vives e reinas no coração daqueles que te amam e te buscam, Senhor? Obrigada, Senhor. E todos os irmãos que estão no dia de hoje aqui no Equador, que vieram desde lugares muito distantes, e há muitos que não conseguiram vir, mas que tu abençoarás eles também. Eles não puderam vir, mas tu já estás dando a bênção para cada um. E os irmãos que vieram, Senhor, tu os abençoarás grandemente. E os que estão doentes, os que estão em cadeiras de rodas, todos eles que têm uma deficiência, alguns não têm membros do seu corpo, outros têm órgãos internos doentes, mas para todos tu estarás dando a cura, porque tu dizes que haverá alívio para todos, que tu os curarás e os limparás e lhes darás a liberdade, que tu os farás muito felizes. São essas as tuas promessas, são essas as tuas palavras, Senhor. É esta a tua bênção, é esta a tua presença nos nossos corações, nas nossas vidas.
a tua misericórdia, estendendo a tua mão poderosa sobre cada um e curando e limpando e libertando e dando alegria para os corações e resolvendo os problemas familiares, os problemas do lar, dos casais, tirando as incompreensões e dando amor e felicidade para todos novamente, tirando todas as brigas, tirando toda a maldade, toda a angústia, toda a doença também, toda a bruxaria e feitiço, toda a maldição, porque todas essas coisas tu, o meu Senhor, fizeste no meio dos teus, porque tu és um Deus de poder e de misericórdia, de amor. Tu és o Deus que nos criaste com a tua mão poderosa. Obrigada, Senhor. É por isso que nós não podemos duvidar de ti, não podemos duvidar da tua existência, nem podemos nos envergonhar de pregar a tua palavra e falar para o mundo que cremos em ti, que seguimos os teus caminhos, que tu és um Deus real que se manifesta com poder. Senhor, Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, estende a tua mão, meu Pai, e se manifesta, meu Pai, e dá saúde e dá bênção para cada um, liberta cada um, Senhor. Tira, Senhor, as doenças físicas e internas dos órgãos. Tira, Senhor, doenças psicológicas, a depressão. Tira, Senhor, a tristeza, a amargura. Tira, Senhor, tudo o que destrói, tudo o que rouba a paz, que rouba a felicidade. Estende a tua mão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Santo Pai, por ouvir a nossa oração. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada, Senhor, porque tu nos ouves e tu libertas e abençoas cada um. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Os louvores sejam para ti, a honra seja para ti, a glória seja para ti, meu Senhor. Obrigada, eterno Deus. Obrigada, Santo Pai. Abençoa cada um e cura, meu Senhor. Cura. Estou curando, libertando e limpando cada vida, cada coração. Estou tirando as impurezas, estou tirando as imundícies, destruindo a maldade e quebrando os laços de opressão do maligno, tirando as ataduras, destruindo tudo o que faz os seres humanos sofrerem. Estou abençoando e curando e estou dando bênçãos materiais. Estou mudando as mentes de muitos. Estou mudando o coração de muitos, transformando o coração e dando nova vida. Nova vida eu estou dando. Vestes novas também estou colocando em vocês. Vestes novas nos seus corpos. Vestes novas vocês terão, grande regozijo, grande alegria nos seus corações, porque vocês me seguirão, porque me servirão, porque vocês tentam fazer a minha vontade, e é por isso que eu os abençoarei e os prosperarei. Grandes bênçãos, grandes triunfos e muitas mudanças para todos. Grandes bênçãos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada, eterno Deus. Bendito e louvado seja o teu nome para sempre, meu Senhor. Te louvamos, Senhor. E eu te digo, meu Senhor, as bênçãos estão. Cada um está recebendo a sua bênção. Cada um está recebendo um benefício. Obrigada, Cristo Rei, aleluia. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás
aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Glória a Deus. Glória ao Senhor e Deus Todo-Poderoso. O Senhor hoje fez muitos milagres. Ele deu muitas bênçãos, muitas curas. E o Senhor diz que Ele vestiu todos vocês com vestes novas, com vestes. O Senhor disse que Ele está contente porque Ele vê que todos vocês têm se esforçado em viver a vida reta com Ele. E o Senhor está contente com todos vocês, porque os abençoou. E cada um de vocês vai ver a sua bênção no decorrer, desde que você saia deste momento e chegue para o seu lar. Podem passar alguns dias, mas vocês perceberão como o Senhor tem transformado as vidas e os corações. Diz que Ele mudou o pensamento de muitos e que transformou muitos corações. Essas são as bênçãos que o Senhor deu no dia de hoje, e os milagres também, e as curas. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe.